2 Coríntios, quantos acharam, digam amém. Quantos acharam, digam glória a Deus. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1. Quero falar nesta noite um pouco, quero ser breve, calmo nesta noite. Quero falar um pouco sobre a alma. Que alma? 2 Coríntios capítulo 7 e o versículo 1, quantos acharam, digam graças a Deus. Aleluia. Eu quero que você preste atenção na palavra. E no momento da palavra, que fiquem todos quietinhos, né? Para nós não nos distrairmos e perdermos a bênção de Deus. 2 Coríntios 7, versículo 1 nos diz desta maneira: tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda a impureza, tanto da carne como do espírito e do corpo, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Amém? Pode se sentar e bater palma para Jesus bem forte. Todos digam graças a Deus. Aleluia. Irmãos, eu estava buscando a Deus e Deus me deu esta palavra para falar para você nesta noite, que está aqui para adorar a Deus nesta noite. Muitas pessoas não entendem o que é alma, não é? Muitas pessoas não entendem o que é alma. Quantos sabem o que é alma aí? Digam glória a Deus. Aleluia. Então você está bem instruído na palavra, não é? Se você sabe o que é alma. Nós lemos a palavra de Deus e vemos que Deus, ali no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17 a seguir, fala que o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito devem estar plenamente conservados, irrepreensíveis para o dia que Cristo vier buscar a sua igreja. Vemos ali já que há uma divisão de corpo, de alma e de espírito. Como nós queremos falar sobre alma nesta noite, nós vamos ficar presos no que é alma. Muitos pregam, não é? Porque a Bíblia, ela está mesclada. O que é isso, a Bíblia mesclada? Ela está usando vários significados de alma para dizer várias coisas. Às vezes os escritores da Bíblia escreveu que Deus tem poder de mandar para o inferno tanto a alma como o corpo. Quando o escritor da Bíblia escreveu isso, estava se referindo ao espírito do homem, utilizando a palavra alma, que é um ser imortal que está dentro do corpo físico do homem. As outras vezes o salmista Davi disse que Deus não deixaria a alma de Cristo na profundeza do inferno. Que o salmista Davi já usou esta expressão profética já de uma forma diferente. Que Deus, sendo fiel, sendo justo, tendo enviado Cristo para morrer sobre a face da terra, não deixaria o corpo físico de Cristo dentro de uma sepultura. E nós sabemos o que aconteceu, que Deus ressuscitou Jesus Cristo, o exaltou e o colocou sentado à destra de Deus nos céus, e Deus deu para ele todo o poder. E ele está aqui nesta noite no nosso meio. Se você o adorar, vai sentir a unção de Jesus Cristo nesta noite, neste lugar. Mas, queridos e amados irmãos, a expressão mais usada para a alma da Bíblia significa sede dos nossos desejos. A alma que você possui dentro de você é a sede do desejo do teu corpo. O teu espírito está em relação com a tua alma, e a tua alma está em relação com o teu corpo físico. Alguns irmãos que estão aqui dentro, né, sentiram no seu corpo físico o desejo de casar. Mas não é o corpo físico que deu esse desejo para o irmão ou para a irmã contrair um laço matrimonial. Foi a sua alma que deu esse desejo para o corpo físico desta pessoa. Algumas irmãs estão aqui dentro, aliás, todos nós estamos aqui dentro. Terminando o culto, algumas irmãs estão com a barriga ardendo. Vai para a sua casa comer. Você vai comer porque a tua alma, que é a sede dos desejos do teu corpo físico, vai fazer você sentir fome justamente na hora que você tem disciplinado para se alimentar.
E o que eu quero pregar nesta noite através da palavra de Deus: como for a tua alma, como você alimentar a tua alma, assim vai ser a tua vida espiritual na presença de Deus. Como você alimentar a tua alma, assim vai ser o teu corpo físico sobre a face da terra. O que eu quero dizer nesta noite, através da palavra de Deus neste lugar, é que muitas pessoas que viraram bandidos e estão no meio da sociedade agora, matando muitas pessoas, tirando vida de muitas pessoas no meio da sociedade, alimentaram a sua alma com violência. E a sua alma estando alimentada com violência, o seu corpo precisa executar aquilo que a alma está ali mandando para a frente dos seus olhos. E queridos irmãos, nesta noite, que você venha alimentar na tua alma a sede do desejo do teu corpo com as coisas de Deus. Você alimentando isto, você vai se tornar um crente poderoso e cheio da unção de Deus dentro da casa do Senhor. Xarabacanda, rabachurianda, labacaia. Levanta suas mãos e diga glória a Deus. Graças a Deus. Glória a Deus. E aqui a Bíblia fala: amados, tendo tais promessas, purifiquemo-nos de tudo que há no corpo, na alma e no espírito. Você sabe, irmã, por quê? Um filho teu, uma filha tua se encontra numa situação difícil. Às vezes um filho de alguma irmã aqui dentro está dentro da cadeia. Porque no livro de Tiago diz desta maneira: que ninguém ao ser tentado diga por Deus estou sendo tentado. Porque Deus, Ele a ninguém tenta. Graças a Deus. Nós somos tentados, diz Tiago, quando somos atraídos pela cobiça de nossos olhos. Como alimentar a sua alma através de seu olhar. Agora você vai entender, irmã, o porquê que você tem uma criança de 7 anos de idade, ou às vezes de 10 anos de idade, que já não quer de obedecer mais. Conforme ele alimentar a alma dele, ele vai ser na convivência com você. Às vezes o teu filho de 7 anos de idade, 10 anos de idade, passa o dia inteiro colocando os olhos dele, o portal da alma, sobre uma televisão. E ali ele começa a ver o Pokémon, começa a ver o Digimon e tantas outras coisas, agir de violência. E depois você vai dizer: olha filho, você tem que levantar na manhã cedo para você ir para a escola. E diz que ele usa de estupidez com você, fica bravo com você. E você começa a ver o teu filho a se tornar desobediente. Porque o teu filho está usando o portal da alma, que é os olhos dele, para alimentar a alma dele de uma forma negativa. E depois ele começa a ser desobediente. De repente, meus queridos irmãos, a alma dele, que é a sede do corpo dele, começa a ver que as drogas trazem benefícios financeiros mais rápido do que o trabalho. E ele começa a ver traficantes andar de carro novo, traficantes ter uma boa casa, e a alma dele começa a ter aquele desejo por aquelas as coisas. E ele começa a entrar no mundo do crime, do tráfico, das drogas. De repente você encontra o seu filho já sem solução, atrás de umas grades preso. Mas nesta noite eu quero dizer uma coisa para você: que nesta noite o Espírito Santo de Deus possa pegar você e alimentar a tua alma com fogo, colocar fogo dentro, e você ser um crente cheio do Espírito de Deus. Oh, glória a Deus. Adore a Deus. Por que você não está adorando a Deus nesta noite? Glorifique a Deus. O segredo de uma igreja ser abençoada está na alma de todos os crentes dentro dela. Pode dizer graças a Deus. Aleluia. Irmãos, eu vou falar, quero nesta noite ser, através da mensagem, curta e objetiva. Porque nós estamos tendo uma mocidade caída dentro das nossas igrejas. Igrejas pentecostais pulam, falam em línguas estranhas, às vezes pregam, oram por revelações, mas temos uma mocidade caída, sempre precisando de um aconselhamento pastoral do pastor, do dirigente da igreja. Por quê? A alma do rapaz, a alma da moça está sendo alimentada de uma forma diferente do que é espiritual. Quando a alma for alimentada diferente, o jovem só vai falar de namoro.
falando de namoro, vai despertar os desejos do corpo do rapaz ou da moça. E despertando os desejos do rapaz ou da moça, brevemente você vai ver rapaz e a moça em fornicação, que eram poderosos e pregavam com o poder do Espírito Santo, já vai encontrar caído, precisando de um aconselhamento pastoral. Porque o rapaz não para de falar em namoro, a moça não para de falar em namoro. Mas nesta noite, a palavra de Deus diz desta maneira em Efésios: fale sobre as coisas espirituais, salmos e cânticos e hinos espirituais. Porque diz a palavra de Deus que quando você começar a falar essas coisas, você vai receber revelação do Espírito de Deus na vida. Coisa linda quando você vê um obreiro, uma obreira, um membro da igreja. Você vai chegar e conversar com ele outra coisa, ele taca Jesus em cima de você. Uma certa vez eu fiquei o dia inteiro ali no centro de Curitiba pregando a palavra, ali no Guadalupe, juntamente com o irmão chamado João, da igreja pentecostal Última Trombeta. Em alguns momentos eu quis conversar com aquele pastor. Quem viu antigamente sabe de quem eu estou falando, o homem que prega lá com tanta eloquência contra o pecado. Fiquei com ele o dia inteiro. Ali eu via muitas pessoas caírem endemoniadas, irmãozinhos passar com seus violões ali no meio do terminal, cantar o hino, as pessoas chorarem, outros brigarem, dar empurra, bordoada para tudo que é lado ali, não sei que eu fiquei. Mas eu vi o irmãozinho, uma hora eu quis conversar com ele sobre outra coisa. Perguntar de que igreja você é, né? Ele falou que era da igreja pentecostal, a Última Trombeta. Tem doutrina, é isso, aquilo, aquele outro. Ele falou: olha, meu querido irmão, eu vou dizer uma coisa para você, vou ser sincero. Se você vir desfortear a conversa aqui, se vir alguém aqui querer desfortear a conversa que não seja Cristo, eu pego e meto Cristo na cacunda dela, ela sai logo embora. Sabe por que ele quis dizer com isso? O meu assunto é Cristo. Para mim, se manter espiritual, se manter na doutrina, se manter em comunhão com Deus, eu estou alimentando a minha alma com a palavra de Deus e com a comunhão com o nosso Senhor Jesus Cristo nos céus. Chorabacanda, arabachondecanda, arabacaia. Agora eu quero pregar e dizer uma coisa para você. Como está a sua alma? A alma é a sede dos desejos. Na sua alma você não está alimentando um desejo para que o teu irmão caia, fracasse? Dentro da sua alma não tem um desejo de grandeza dentro da tua alma, do teu coração? Quando esse desejo de grandeza estiver dentro do seu coração, você vai passar a alimentar a sua alma dizendo que você é a pessoa mais poderosa da igreja, a pessoa mais eloquente, enfim, tantas outras áreas. O interessante, queridos irmãos, é que depois que a pessoa alimenta demais a alma, Tiago diz que o pecado, sendo consumado, entrou pelos olhos, pelo portal do corpo, gera a morte. Pessoas que alimentam demais a sua alma nas coisas do mundo, no pecado, nas coisas contrárias à ordem de Deus, começa a cair espiritualmente, começa a perder o desejo de adorar a Deus, começa a perder o desejo de dar glória a Deus dentro da igreja. Mas eu quero dizer para você nesta noite, talvez você esteja passando um momento assim, alguém da sua família está dando trabalho para você, expulsa o diabo que está agindo na alma desta pessoa, e as coisas vão mudar para a glória de Deus. Qual é a área que o diabo mais age na vida de um homem? Justamente na alma. Como o diabo age na alma? Deixa eu lhe explicar. Alma significa, eu já falei para você, sede dos desejos do corpo. Preste atenção agora para você entender a palavra de Deus. Então o teu corpo sente desejos. O diabo trabalha nesta área. O diabo é o homem, o ser espiritual mais inteligente do universo do que todos os seres humanos. O diabo no jardim do Éden, ele tentou, eu creio que Eva, em várias outras áreas. Mas a primeira registração da Bíblia Sagrada sobre a queda da mulher, por que ela caiu, foi que o diabo desceu justamente na alma dela. O diabo chegou e disse desta maneira:
olha, é verdade que o Senhor Deus disse. Olha como o diabo é mentiroso. É verdade que ele disse que de todas as árvores do jardim você não pode comer, Eva? Aí Eva pensou bem, bom, o Senhor não falou isso não. O Senhor disse que de todas as árvores do jardim eu posso comer. Aí despertou o que o diabo queria. Era fazer despertar a cabeça, a consciência dela, para ela se lembrar que uma coisa Deus proibiu. Ela se lembrou, não, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal foi essa que Deus proibiu. Aí o diabo fez assim, agora a batalha está ganha. Por quê? Eu coloquei a alma dela em lembrança. Preste atenção. Eu creio que Eva ia dormir e agora sonhava com a árvore do conhecimento do bem e do mal, porque despertou a alma dela, o desejo dela conhecer aquela árvore. O diabo disse, olha, Deus sabe que no dia que vocês comer, os olhos de você vai se abrir, você vai ser igual a Deus. Despertou a alma dela, o desejo. E agora ela ia dormir e sonhava com a árvore. Andava para tudo que é lado, lembrava, mas e a árvore do conhecimento do bem e do mal lá no paraíso? A alma dela começou, eu creio que a pegar fogo de desejo. E ela foi, colocou as mãos, presta atenção, e comeu do fruto. Mastigou, comeu bem. E a profecia de Satanás se cumpriu. Os olhos se abriu, ela viu, nossa, o que eu fiz? Agora estou nu, estou em pecado. E o diabo, como sempre, caiu fora e creio que gargalhadas nas profundezas do inferno dava. Aí o diabo descobriu a área que o ser humano não aguenta. A alma. A sede do desejo do corpo. Aí o que aconteceu? Já sei o que fazer para destruir o ser humano. Como destruir Eva? Eu entendo, eu sou inteligente, Satanás, talvez pensa com ele. Vou criar vícios como o de cigarro, que mexe justamente com a alma do homem. Por que depois eu tenho experiência, eu era fumante também, depois que você toma um copinho de café, a boca começa até a coçar e sai baba pela boca se você não fumar um cigarrinho. Quem era fumante sabe disso. E nós vamos, meu Deus, liberta essa pessoa do vício e a pessoa fumando sempre. Você sabe qual é a oração que tem que ser feita? Uma oração de guerra contra Satanás para abandonar a alma da pessoa. Dizendo, Satanás, largue o sede do desejo do corpo dessa pessoa e a pessoa vai ser liberta para a glória de Deus. O diabo vai sair da alma da pessoa e aí o corpo não vai mais corresponder aos mandatos da alma. É por isso que tem gente aqui nesta noite que sua alma precisa ser purificada. Paulo falou, purifique a tua alma. Conserve ela em santidade para entrar na glória no céu com Cristo. Xarabacanda, rabachurianda, rabacai. Tem quantas pessoas de sua família que é viciado? Eu tenho um irmão que é viciado que está na cadeia, preso. Onde está? Satanás prendeu a alma dele. Agora, meus queridos, quantas pessoas bebem e depois ficam sem beber? Elas tremem, elas caem, elas desmaiam e dizem que agora o vício tem que levar por toda a vida aquele vício no corpo. Porque a alma foi alimentada com aquilo. E a Bíblia diz que o pecado sendo consumado gera a morte. Qual é o fim dessas pessoas? Duas mortes. A primeira física e a segunda espiritual. Agora eu quero entrar no sentido espiritual e dizer para você, por que tem irmãs aqui dentro? Por que tem pessoas dentro de nosso ministério, de todas as igrejas, que caem? Por quê? É uma pergunta que muitas pessoas querem resposta. Por que o pastor Jimmy Swaggart caiu, o maior pregador do Brasil? Fica aquela pergunta na mente da pessoa, por que ele caiu, por que ele fracassou? Pela televisão os paralíticos levantavam vendo ele. Sabe por quê? Alimentou a alma dele de uma forma errônea. Diz que certo dia ele estava saindo, preste atenção, de um trabalho muito grande. Eu já disse para vocês uma vez aqui pregando, que estava chegando de avião, o jatinho dele. Tinha aproximadamente 180 mil pessoas nos Estados Unidos para ouvi-lo pregar. Lá de cima diz ele que ele falou assim, verdadeiramente, os Estados Unidos precisam de mim. O que seria dos Estados Unidos sem a minha pessoa aqui? Subiu lá em cima do palanque,
na frente de 180 mil pessoas. E pregou. Como sempre, gritou, bradou, mandou paralíticos andarem e nada aconteceu. Aí o homem ficou invocado com Deus. Mas como nada aconteceu, eu sou poderoso. Eu estava passando em rede de televisão como sempre passei. E agora não aconteceu nada. E desceu do palanque de cabecinha baixa. Quando passou o último pezinho dele para baixo do púlpito, angustiado com Deus, Deus falou bem assim: olha aqui, eu estou falando contigo. E ele falou: fala, Senhor. Olha, eu vou te dizer uma coisa para você. Eu não tenho queridinhos na igreja, nem preferidos dentro da igreja. Não tem. Você alimentou a tua alma errada. Os Estados Unidos precisam de mim. Você não conhece a minha palavra? Eu disse: sem mim nada podereis fazer. Foi você que disse isso? Ele começou a baixar a cabeça. E aí, meu querido irmão e irmã, Deus falou com ele desta maneira: se você tivesse subido no púlpito assim, você teria saído andando bem. Se você tivesse subido no altar do mesmo jeito que você está descendo humilhado, quebrado, zangado aí, eu teria fazido você descer exaltado, porque eu sou Deus. E aquele que se humilha, eu exalto para a minha glória. Uma certa vez ele estava pregando, ele conta na biografia dele, e Satanás chegou e falou para ele: soprando na vida dele, você é o maior pregador do mundo. Não precisa nem ler Bíblia mais, você coloca todos no bolso. Deus mandou para o chão, gente. A alma dele encheu, Satanás mexeu na alma dele. E este homem foi para o chão. Agora, irmão, o que eu quero dizer para você através dessa palavra de Deus. Quero que você entenda. Por que as irmãs e os irmãos fracassam? Porque alimentam a alma com coisas indevidas. Eu vou citar um exemplo. Está aqui o cooperador Antônio. O cooperador Antônio, Satanás sabe que ele é um homem de Deus, um obreiro, um servo de Deus abençoado. Através de mulher ele não derruba o irmão Antônio. Presta atenção. Através de um vício nunca mais. Todos digam glória a Deus. Está liberto em Cristo Jesus. Mas ele derruba através, presta atenção, da própria igreja. Ele está fazendo a obra de Deus, presta atenção. Aí Satanás sempre coloca na cabeça de alguém, alguém que não gosta dele. Chega e fala assim: ô irmão, ou alguém, você está sabendo o que está acontecendo com você? O quê? Olha o diabo que ele... De repente vão dizer que estão caluniando ele, um exemplo, que ele é exaltado demais e sendo humilde. Já vai viver angustiado, e toda vez que subir em cima do púlpito para pregar a palavra de Deus, vai querer demonstrar que não é exaltado, mas que é a pessoa, mas humilde e simples da congregação. Já começa a alimentar a alma dele de uma forma errada, porque Satanás se utilizou de uma murmuração para colocar dentro da alma dele, para mandá-la para fora. O que não derrubou ele com vício, com mulher, derrubou através de uma simples palavra, de uma simples mentira, que colocou o servo de Deus lá para fora, porque entrou dentro da alma. Quantas pessoas não estão aqui dentro mais, Você conhece irmãos que estavam aqui dentro e não estão mais? Porque descobriram que alguém estava falando dele. E ele, descobrindo, fica angustiado. Satanás encheu a alma. E diz: o que adianta você ir lá dentro da igreja? Presta atenção. Se o irmão está falando demais contra você, olha a cara da irmã como é para você. Olha a cara do irmão. E aí você começa a ver que a circunstância que você está vivendo parece verdadeira, mas é mentira. Olha, aí a pessoa começa a viver, como diz Provérbios, se isolada das demais. Ela se isola. Se ela descobre que o irmão Antônio, por exemplo, Satanás joga uma seta e diz que ele não gosta, o irmão Antônio, ela já não tem ligação mais. Então ela vai cortando. Presta atenção. Vai cortando as amizades na igreja. Cortando as amizades, ela está o quê? Magoada com o irmão Antônio.
E a Bíblia diz em capítulo 12, capítulo 14, em versículo 14 de Hebreus, que uma raiz de amargura brotando no coração da pessoa, derruba ela da graça. Derrubando a pessoa da graça de Deus, Satanás chega aí, manda para o mundo. Todos digam graças a Deus. Para finalizar, irmãos, eu disse que ia ser curta a mensagem. O campo que Satanás está trabalhando é a sua alma. O que Satanás vai apostatar na fé que está no capítulo 4 de Timóteo? Justamente a tua alma. Paulo falou, tome cuidado para que nenhum dos vossos sentidos sejam corrompidos. A sua alma é o sentido do teu corpo. Satanás vai apostatar a sua alma, vai chegar e vai mexer com a sua alma para matar a sua alma, de mandar reações para o teu corpo físico. Presta atenção nisso aqui, que isso é o mistério da palavra de Deus. Por que quando você está emocionado, sentindo o poder de Deus, você levanta os bracinhos para cima, você pula para cá, você pula para lá? Teu espírito está recebendo fogo, o fogo está indo para a tua alma está mandando para o teu corpo. E você faz aqui, sapateia daqui, de lá e está mandando reações. Mas quando a sua alma for apostatada na fé, nem o Espírito de Deus vai poder mais entrar em comunhão com o teu Espírito. E o teu Espírito não estando em comunhão com o Espírito de Deus, não vai entrar o teu Espírito em comunhão com a tua alma. E tua alma não vai mandar mais reação para o teu corpo. Aí, meus queridos irmãos, o Espírito Santo vai para longe da pessoa. Porque os sentidos da pessoa já se apostatou na fé. E não é isso que o anticristo vai fazer? A palavra de Deus diz, tome cuidado, porque nos últimos dias muitos se apostatarão da fé, por dar ouvidos a doutrinas de demônios e a espíritos enganadores. O que Paulo quer dizer com isso? É que a verdadeira palavra de Deus perderá o efeito para trabalhar na alma da pessoa. E as pessoas cairão na fé e abandonarão a Deus. Ouvirão uma palavra como esta aqui e não terá mais efeito dentro da alma dela. Ouvirão uma palavra como esta aqui e não conseguirão acreditar que o que está sendo pregado é uma realidade do mundo espiritual. Quem acredita aqui no mundo espiritual, levanta as mãos. Quem acredita que ele existe? Graças a Deus, você ainda tem a sua alma viva na presença de Deus. Agora, irmã, se o Satanás vir querer dizer, olha, você é a pessoa mais pequena da igreja, cai fora. Diga, Satanás, você é um mentiroso. Você mentiu para Eva, você derrubou ela, mas eu não. Porque a Bíblia diz, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. De maneira nenhuma Cristo joga você fora. Todos em pé, em nome de Jesus. Agora precisa isto ser purificado, hein? Tendo, pois, amados, tais promessas, purifiquemos-nos de toda a impureza, tanto da carne como do espírito. O Espírito de Deus me mandou dizer algo aqui para vocês. Talvez tenha pessoa aqui dentro, preste atenção agora, em nome de Jesus. E essa é uma palavra revelada. Eu tenho esta pergunta que você tem, você já fez esta pergunta para você. Um companheiro meu tinha muitas promessas de Deus. Deus prometeu tantas coisas de levantar vaso de profecia, de estar aqui no altar pregando. A minha igreja lá era meio... igreja dos mistérios, como diz, né? O pregador estava pregando aqui, ele só passava a mão por aqui, ó. E pulava por cima do púlpito até. Parecia um ninja, mas era cheio do Espírito de Deus. Aí ele foi lá atrás, onde estava o meu companheiro, desviado. Chegou lá e disse, ó, eu tenho uma obra assim na tua vida, aquele que eu saí de olho fechado, hein, no meio do povo, no corredor assim, sem bater em ninguém, a pessoa entregou a mensagem profética. Eu tenho uma grande obra na tua vida. A obra que eu tenho é muito grande. Se coloque na minha presença, preste atenção nisso. Se coloque na minha presença que eu vou fazer uma grande obra na tua vida. Você vai ser um grande homem na minha presença. Preste atenção. Tudo bem, lindo a profecia, a pessoa chorava. Aquela hora alimentou a alma dela com a voz de Deus. Glória, né? De repente, não se passou 4 meses, levou um tiro no meio da cabeça e desceu para as profundezas do inferno. Eu acredito que desceu para as profundezas do inferno.
Aí você tem essa pergunta, e eu perguntei também. Como pode? Cadê o Deus que falou com ele? E as promessas, e as revelações, e as profecias diretas da parte de Deus para ele? Deus mentiu? Ficou sem cumprimento nenhum, agora o homem está no inferno, gritando, ai meu Deus! E ficava perguntando, mas assim, mãe, a Bíblia diz que Deus não é mentiroso. Ele fala e cumpre as coisas. Está lá em Números. Deus não é homem para mentir. Aí Deus falou comigo, todas as minhas promessas e todas as minhas vozes direcionadas a alguém. Observa que tem uma condicional. O que é condicional? O José Amâncio, esses dias atrás, foi para esse ofício, ele e o Antônio. Chegou lá, pediram antecedente criminal, pedia, você tem alguma doença do coração? Se tem, coloca um. Que tem. Se não tem, já passou fora. Aquilo é condição para a pessoa entrar a trabalhar na firma. Então tem algumas condicionais para a pessoa ser empregado lá. E toda a promessa de Deus, Deus sempre deixa uma condição. Olha, Deus sempre fala assim, preste atenção. Se coloque na minha presença e você vai ser um grande homem de Deus. Qual foi a promessa? Se coloque na minha presença. De todas as outras coisas bonitas prometidas para ele, uma pequena Deus falou, para se cumprir, se coloque na minha presença. E você vai ser, se colocando na minha presença, um grande homem de Deus. Foi isso que não aconteceu. Não procurou se colocar na presença de Deus e foi para onde? Para o inferno. Não tem o direito de dizer que Deus é infiel para cumprir a promessa na vida dele. Agora, a promessa que Paulo diz aqui, ó. Amados, tendo tais promessas, falando para a igreja. Você tem alguma promessa na vida? Purifique de toda a impureza. Do corpo, da alma e do espírito. Tem alguma promessa de Deus na tua vida, irmão, para se cumprir? A condicional, purificação na tua vida. Porque Deus é fiel. Eu não acredito. Eu não acredito que o Deus que promete é fiel. Você sendo fiel, se purificando de corpo, de alma e de espírito, Deus vai deixar você se desfiar. Deus vai deixar você ir para o inferno se você morrer. Eu não acredito. Então qual é a condicional? Ninguém aqui dentro tem o direito de dizer, ó Deus, morreu alguém da minha família. E o Senhor havia prometido salvar. Porque tem uma condicional. A alma da pessoa, mesmo depois que Deus falou, no meio de ter alimentado com a voz de Deus, colocado lá dentro a voz de Deus, colocou coisas diferentes. Deixou ainda o cigarro falando mais alto. Deixou, se era traficante, o tráfico falando mais alto, matando a voz de Deus. E a pessoa morreu. E aí na igreja veio o crente, a crente, nós como seres humanos ficamos sentidos, ficamos perguntando, mas o Senhor não prometeu? Ué, cadê tua promessa, meu Deus? Aí Deus te lembra, não, para se cumprir a promessa, eu não falei que deveria me servir? Eu não falei que deveria ser fiel na minha presença? Eu não fui fiel em momento algum. Você não viu ele morrer dentro da minha casa, baleado lá fora. É isso que Deus quer dizer. Eu prometendo para salvar esta pessoa, como Deus prometeu salvar alguma filha de um irmão, algum filho de um irmão. Eu não prometi, se a pessoa estivesse dentro da minha casa, você não veria ele ser baleado lá fora. Você não veria os traficantes matarem ele. Essa aqui é a realidade. Porque Deus falou e a pessoa continuou no vício. Com a alma dela lá pecado na maconha, no crack, na cocaína. E Deus não é infiel, gente. Rabachurianda, labacaia. Eu sei que nessa noite Deus está respondendo resposta para muita gente aqui dentro. Deus está dando resposta para a tua pergunta. Tem promessa de Deus. Deus lhe prometeu ser fogo puro. Uma mulher de Deus, um ótimo pregador. Se purifique, você vai ver que a promessa é verdadeira. Xaragasterion decanda labaia. Feche os olhos e levante as mãos para cima. Shekion decanda labasurianda laias. Oh, glória a Deus. Comece a falar com Deus. Talvez tenha alguma irmã aqui dentro que estava dizendo já, eu não vou na igreja mais. Se Deus não falar comigo, eu nem vou ir lá mais. Nada se resolveu. A tua alma, a sede do desejo do teu corpo, estava sendo alimentada errado. Xarabacanda, rabassurianda, labaia. Oh, comece a adorar a Deus e falar com Deus, para Deus fortalecer a tua vida. Se sua alma for bem alimentada, o desejo do teu corpo for alimentado com as coisas do mundo espiritual, você não vai cair, você vai ser uma bênção na mão de Deus. Rabassurikai xandericondenai. Sim, meu Deus, coloca fogo na alma da tua filha. Deixa Deus colocar fogo na tua alma. Deixa Deus colocar poder na tua vida. Alimenta a tua alma com as coisas de Deus. E você vai ver que tua vida vai ser diferente.
Xarabacanda, labachonde, canda, rabacaia. Glória a Deus. Vai adorando a Deus, levanta as mãos. Levanta a mão para cima agora. Fecha o olho, vai adorando a Deus. Vai adorando a Deus, aleluias. Sim, meu Deus e meu Pai, Deus de poder, Deus de maravilha. Oricalai te co xarai, oricalabastéria, xarai te coria.